Boa tarde, pessoal. Meu nome é Nonato, eu faço parte da Rede de Sustentabilidade aqui da região do Cariri, né? E nós vamos conversar um pouco sobre a política regional e a política nacional nesse momento tão desastroso, vou colocar assim, porque nós não esperávamos passar por isso nessa década, nessa época. Eu nunca vivi uma pandemia, então nós vamos conversar, esse será o foco principal, e as políticas adotadas pelo atual presidente e as políticas locais, né, dos nossos governadores e prefeitos. Estou aqui com o meu companheiro Zé Lucas, que vai se apresentar também, e a gente vai dar continuidade à live. Pode ficar à vontade. Boa tarde a todos, meu nome é Lucas Neto, estou aqui com o meu companheiro Nonato. Estamos aqui para tratar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o Partido Rede e quais as providências que o partido está tomando diante da pandemia do Covid-19. Isso. O que a gente quer falar agora, primeiramente, é colocar como o Bolsonaro chegou no poder, né? Que até hoje é difícil de entender como uma pessoa sem conhecimento real do que é política, uma pessoa que era totalmente apagada dentro da própria Câmara, né? No Congresso Nacional, ele não era uma pessoa de grau elevado, que tivesse participação, os projetos dele não tinham ligação, não tinham nexo, não foram aceitos. Então, como ele conseguiu, quem financiou, quem colocou o Bolsonaro lá, né? Até porque a gente sabe que a eleição ele não foi o mais votado, mas dentre os votos ele teve a maioria, né? Então, a gente queria entender isso primeiramente, mas o poder da internet, que a gente está descobrindo agora, foi o que levou ele a isso e que continua levando, né? As mentiras, as falsidades, as mazelas que ele prega hoje, como por parar com o isolamento, né? Ele quer, por fim, a proteção do povo, que seria estar afastado, de certa forma, para que as pessoas não fossem contaminadas, né? E ele luta por isso piamente, com muita força, e prega isso constantemente. O que o Lucas tem a colocar é bastante interessante nesse sentido. Exatamente. O Bolsonaro ele entrou na política, né? Caiu de paraquedas, era uma pessoa totalmente despreparada. A gente percebe isso durante os discursos que ele prega, né? As coisas que ele fala. E o que acontece? O Bolsonaro foi eleito apenas pelo ódio pregado pelo Partido dos Trabalhadores, pelo PT. Isso foi, acredito eu, que foi o carro-chefe que deixou que o Bolsonaro fosse eleito, que hoje está ocupando o cargo de presidente da República. Né? É muito triste a gente ver o cenário que se encontra o país nesse momento. Temos um presidente altamente irresponsável que chegou na presidência e não está fazendo nada para ajudar a população brasileira. Né? Isso, e ele coloca uma coisa muito interessante que a gente não pode deixar de observar, que ele descarta, assim, na maior cara de pau, vamos falar bem simples mesmo, assim, usar o palavreado bem simples, ele descarta a vida pessoal do ser humano, né? Ele não tem apego, ele não tem preocupação com a vida, né? Ele não é solidário às outras pessoas. Nosso amigo Ravel, que também está fazendo parte da nossa live, né? Integrante da rede do Crado, né? É uma das pessoas, um dos pré-candidatos da rede, a vereador. E, por favor, Ravel, no Instagram. Boa tarde aí, Nonato, Lucas Neto, a todas as pessoas que estão nos assistindo, o pessoal da cidade do Crato, em especial o pessoal da zona rural aí, dos distritos, da Ponta da Serra, lá do Baixio dos Lucas, toda aquela região ali do Monte Alverno também. E é um prazer estar aqui com vocês nessa tarde para debater um pouco sobre o nosso partido
e sobre a situação do Brasil nessa epidemia. Isso. Acho que estou tendo problemas aqui com a internet. Não, estamos vendo, tá tudo bem, a gente está vendo você tranquilo. Tá perfeito. Pronto, Leonardo. Estamos aqui, né, em meio a essa crise e a rede tem tomado providências de tentar fazer uma oposição a esse presidente que praticamente está encaminhando o Brasil para um extermínio em massa. Então, nesse momento é preciso que nós, que se preocupamos com as políticas públicas, que a gente se engaje e procure resolver a situação. Procure falar, procure colocar pressão, porque a situação do nosso país ela é crítica. Se o número de mortes ainda não está bastante alto, são por conta das medidas preventivas. São por conta que o sistema de saúde ainda está conseguindo suportar todo esse número de pessoas. Mas no momento, eu quero chamar a atenção para você que está nos ouvindo, no momento em que o SUS estiver saturado, nossos hospitais, nossas UTIs sem respiradores, o número vai se elevar drasticamente. E o nosso presidente, as pessoas que estão ainda, porque por incrível que pareça, meu Deus, existem pessoas que estão apoiando ele no meio a uma crise desse tamanho. Ele está tentando trocar vidas por dinheiro, por uma questão econômica. Então, no momento, gente, que o SUS estiver saturado, o gráfico vai subir. E a gente vai ver aí aqueles enterros coletivos que a gente vê na Itália, que vê na Espanha, até nos Estados Unidos agora. Na Colômbia, temos que tomar precauções para isso aí, pessoal. É isso aí mesmo, Ravel. Ele coloca uma despreocupação com a vida das pessoas, ele tem um desligamento social muito forte, ele não consegue fazer uma política voltada à proteção das pessoas, ele não consegue fazer uma política voltada à proteção das pessoas, como também não tem uma política de manutenção ou de ampliação dos atendimentos. Então, a preocupação dele com a curva, que é a chamada curva que o Covid vai fazer, que é a infecção maior que vai ter, vai ultrapassar o limite que o SUS comporta, né? Então, ele não está preocupado com isso, ele teve até a audácia agora de fazer a mudança do ministro da Saúde, né, que é o ministro que vinha, pelo menos, tentando conciliar o governo e os estados, e agora colocou o novo ministro que automaticamente declarou que para que tanto respiradores, para que tanta preocupação, e depois, se não atingir, se não for necessário o uso disso. Então, ele está mostrando uma política de desligamento, de desproteção, de desassistência social. As pessoas vão ficar totalmente vulneráveis. A gente pode ver casos como a gente viu quando a China atingiu o pico de pessoas caindo nas ruas, né? Então, isso pode chegar a acontecer aqui no Brasil. Vai faltar, sim, assistência e em pouco tempo. Isso não vai demorar muito, não, viu? É logo, logo. O Lucas tinha colocado aqui para mim, fora offline aqui, que ele coloca aquele ponto que você falou que ele estava fazendo a política de genocídio. O Bolsonaro sobre... Que ele vai abandonar as pessoas, aquela escolha de que ou fica vivo os jovens ou morrem os velhos. Sim, é uma coisa bem triste que a gente viu depois da despedida, da demissão, né, do Mandetta, que é um cara que estava fazendo um ótimo trabalho. Aí ele coloca um cara altamente irresponsável, que a primeira declaração do cara, ele fala, o mesmo dinheiro que eu vou gastar com o jovem é o mesmo que eu vou gastar com o idoso que está no fim da vida. Então, eu prefiro gastar esse dinheiro com adolescente. Ou seja, só importa a vida do jovem, a vida dos nossos pais, dos nossos avós, que construíram esse país, que lutaram para que esse país estivesse de pé hoje, não vale a pena. Quer dizer que para o atual presidente e o atual puxa-saco dele,
O que vale é investir no novo. O velho tem que ser abandonado, como se fosse um trapo velho, um móvel velho que você vai empurrando para o quintal até que define. E não é assim, a vida tem que ser valorizada, né? Isso, é exatamente isso. É o que ele vem pregando, né? Ele tem sido tão criminoso as atitudes dele, assim, ele já cometeu vários atos de decoro, ele prega violência, ele agride o Congresso, ele agride o Judiciário, sabe? Ele faz coisas que nenhum líder mundial, na atualidade, está fazendo. Ele está comprando briga, motivando pessoas a ofenderem, a agredirem outras, sabe? Ninguém merece. Diferenças ideológicas não podem ser motivos de conflito, de briga realmente. Você não pode focar só em acabar com a esquerda, vamos dizer assim, sabe? Não existe isso. Eu tenho que respeitar o que você é, se você é esquerda, direita, centro, se você é preto, branco, rosa, amarelo, isso é você, é o direito que você tem, eu tenho que respeitar, sabe? Então eu não posso fazer isso de incitar a violência, de dizer que aquela pessoa é menos, que o Congresso não deixa ele trabalhar, pelo contrário, me veio agora a lembrança de que todo mundo agradece a Bolsonaro R$600. Não, a gente não ia agradecer a Bolsonaro R$600, a gente ia agradecer a Bolsonaro R$200. E olhe lá se isso realmente chegasse a acontecer. Então, se não fosse o Congresso, a pressão do povo, porque as pessoas aprenderam a usar a ferramenta da internet, né? Existe a cobrança real agora, através desse modelo que nós estamos usando. O que eu coloco mais, assim, que vem mais na cabeça é que antigamente, no tempo da ditadura, o que se usava mais era o intelecto, cartas, livros, né, mensagens criptografadas através de livros, dessas coisas. E hoje a gente tem a liberdade de estar nos expressando através dessa ferramenta tão legal, sabe? E de deixar claro para ele, cobrar dele e dos filhos dele, que ele tem o dever e a obrigação de olhar, não é só pelos jovens, não, eles têm a obrigação de olhar pelos idosos mesmo, como o Lucas falou. Eu tenho uma avó de 92 anos, que a maior conversa que eu tenho com ela é no meio da rua e ela dentro da porta da casa dela. Então, usando máscara, fazendo toda aquela questão de segurança que a OMS exige, que ele também está fazendo as pessoas desacreditarem em uma organização mundial, onde existem vários países fazendo a mesma coisa. O isolamento social é a única coisa que pode prevenir, sabe, que pode diminuir a curva da morte, que é a curva da morte que pode ser chamada. Porque quando o SUS atinge o pico, o restante vai ser descartado. Realmente vai ser descartado. Então você tem que optar. A coisa está ficando feia e existem pessoas que não estão acreditando, não estão levando a sério isso. Acredito que o Ravel também possa falar sobre isso, você também, que as pessoas do sítio, elas têm um costume, uma cultura de estar próximo, de estar ali. E tem que ter conscientização, tem que as pessoas que têm mais ciência, que têm mais conhecimento, passar para elas, porque elas também vão ser atingidas. Hoje é dia do índio, minha gente. E a gente sabe que tem índio que já está sofrendo com Covid-19. Né? E a lembrança agora veio que já houve falecimento de indígenas. Então, isso não é uma brincadeira, isso não é uma coisa que vá ser passageira, não. Isso vai demorar um pouco, até que tudo se ajuste novamente, vai se passar um bom tempo. Né? Eu queria ouvir até a opinião do Lucas e do Ravel sobre o que nós devemos esperar mais para frente sobre isso. É muito triste, é muito lamentável, né? Uma coisa, o dia do índio, para você ter ideia, eu não lembrava disso. Por quê? Porque a mídia não se interessa em certas divulgações que são de extrema importância. O índio são os primeiros habitantes brasileiros, eles são os verdadeiros donos da terra. Infelizmente, com o passar do tempo, a gente foi esquecendo isso. O dia do índio, eu lembro que no meu tempo de infância era lembrado nas escolas, e hoje em dia a gente não vê mais isso.
O índio, por ele estar isolado lá na floresta, eu acreditava que ele estivesse mais protegido, mas a gente vê que o vírus já chegou lá, infelizmente, né? E não só os indígenas, mas o povo os ribeirinhos, né, que moram na floresta, que vivem do extrativismo, né? Isso. E estão isolados e o vírus chegou lá. E esse povo, como eles vão sobreviver? Eu fico imaginando como um presidente que se diz tão preocupado com o povo, tem aí os bolsominions, que são verdadeiros fanáticos, né? Porque tem que ser doido para abajular um imbecil daquele. O que acontece? O Brasil é um grande produtor, tem várias indústrias. Por que não colocar essas indústrias para produzir álcool em gel? Que é uma coisa simples de se produzir, né? Isso. Por que não colocam os funcionários que estão em casa, que dá para se produzir em casa, aos donos da empresa fornecer as máquinas de costura e o governo comprar essas máquinas para assim gerar renda para o povo? A gente não se vê isso, né? Gostaria de passar a palavra para o Ravel. Lucas, uma situação bastante difícil, né? Primeiramente, eu quero dar parabéns a todos os descendentes dos índios cariris, os verdadeiros donos aqui da nossa região. Eu estive com o Lucas Neto dias atrás, antes aí da pandemia, no Museu do Crato, conversando com funcionários, onde a gente constatou que a sede dos índios cariris, a tribo era ali onde é a Praça da Sé hoje, e hoje não tem nenhuma homenagem sequer a essas pessoas que eram os verdadeiros donos da terra. E eu queria lembrar no dia de hoje e na data da pandemia. A pandemia e o tanto que essas pessoas, que os indígenas sofreram com a chegada da gripe comum, que praticamente dizimou aldeias. E isso está acontecendo com a gente. O homem branco hoje está sentindo na pele o que é chegar um vírus novo, que a gente não tem aí uma resposta no sistema imunológico, e praticamente dizimar a população. E é importante que o mundo se atente aí aos exemplos antigos e traga para o novo. O que aconteceu sempre que houve uma pandemia? Nas comunidades que estavam mais longe da história do mundo, o vírus não chegou. E por que o vírus não chegou lá? Porque estavam isolados. Isolados, tem aí a questão do isolamento social. Temos que ficar isolados para que o vírus não chegue até a gente. Mas quem está estimulando isso? Aqui eu vejo o governador Camilo Santana, que está de parabéns e, pelo que tudo indica aí, já se pronunciou, vai renovar o decreto de isolamento. Por que Camilo está fazendo isso? Camilo Santana do PT. O Camilo está fazendo isso porque Camilo sabe que o estado do Ceará não tem estrutura para lidar com essa pandemia. A gente vê Nova York parada. Estão multando quem não está andando de máscara nas ruas. E tem muita gente que fala que o isolamento social, fechar a loja de roupa, é coisa drástica demais, digamos assim, que não precisa. Parece que não acredita nos dados. Temos que se informar, temos que ler jornais. E não temos aí que prestar muita atenção no nosso presidente. Até porque eu acho que a gente não tem presidente. Na fala do nosso amigo aí, Nonato disse que ele estava indo aí na contramão de todos os líderes mundiais. Foi, Nonato? Isso. Mas eu acabo aí, que eu não concordo só com uma parte, porque você citou líder mundial. Eu não reconheço o Bolsonaro como líder, eu reconheço como um ditador. Porque ele não tem nenhuma atitude de quem vive numa democracia, de quem se preocupa com o seu povo. E o líder é esse. É o que pensa, o que se preocupa e o que age para defender. São as funções de um presidente defender a pátria. Nesse momento, Bolsonaro age totalmente de maneira irresponsável. Se existir o crime, como existe, por irresponsabilidade, ele pode não ter cometido uma irresponsabilidade fiscal, mas ele está cometendo agora uma irresponsabilidade social. E pode ser, sim, acusado de morte. Porque por seus conselhos, como ele é um chefe aí de seguidores que defendem a ditadura militar, né? Na verdade ele é do partido militar, e nem todos os militares seguem ele, só aquela parte mais rebelde, é bom deixar claro, porque toda vida que ele se mostra, parece como se as Forças Armadas estivessem atrás dele.
Não é verdade. Uma pequena parte são aqueles mais rebeldes, mais agitados. Então é importante que a gente não preste muita atenção nessa pessoa, porque temos que prestar atenção em quem vem para somar, em quem se preocupa, como o governador Camilo Santana. Gente, a cidade do Crato aqui, cidade com 126, eu acho que já está em 130 mil moradores atualizados. Aí vamos para esses 130. Pelo menos esses 130, estava pesquisando, 40 mil dessas pessoas aí, ou são maiores de 60 anos de idade, ou tem problemas no coração. Não tive dados aí da questão que tem problemas respiratórios mais simples, como asma. Então vai dar 40 mil pessoas. Vamos lá, vamos que o vírus chegue numa hipótese mediana aí de 20 mil pessoas. Aí o Crato vai, apresenta em nota que tem 8 respiradores para 20 mil pessoas. Vamos ver como vai ficar a situação. O Cariri, Rafael, só desculpe interromper, o Cariri não tem suporte para atender 20 mil pessoas, não. Tá? O Cariri hoje, se ele tiver suporte para todas essas pessoas aí, para todas essas pessoas não, para essas pessoas seria uma média de 7 a 8 mil, e não todos em UTI, não existe 8 mil leitos de UTI no Cariri. E juntando todos os hospitais públicos e privados, não daria suporte. Então, eu sou do grupo de risco, eu sou asmático, meu filho hereditário, tem asma hereditária também, né? E eu posso garantir para vocês, já trabalhei no setor hospitalar, e juntando privado e público aqui na região do Cariri, não tem suporte para atender. Juazeiro do Norte tem 160, 200 mil habitantes, né? Juntando com Crato e Barbalha, onde se você pegar 40 mil pessoas doentes de prioridade, vai botar onde? Então, concordo com você, o governador Camilo Santana está fazendo uma coisa certíssima, tem que prorrogar. O Supremo Tribunal também fez uma coisa certíssima, garantiu a hegemonia dos governadores e dos estados, né, de não serem obrigados pelo presidente a estarem aliviando o isolamento, né, as precauções necessárias para que essa epidemia seja controlada. Então, a necessidade é grande. O Bolsonaro é, sim, um genocida, né, como citou aqui os nossos amigos que estão online aqui pelo Facebook, Ivan Noé, o Wesley, o Adriano Alves. Então, nós temos, sim, essa é uma ferramenta que a Rede Sustentabilidade vai usar constantemente para lutar e demonstrar que as atitudes dele, os atos que ele vem fazendo, vão prejudicar não só as pessoas dele, mas a todos, né? E os nossos entes queridos, nossos idosos, eles têm mais merecimento de atendimento do que qualquer outra pessoa, porque se não fosse eles, nós não estaríamos contando história e fazendo luta aqui contra um presidente tão medíocre quanto esse. Outra coisa que a gente vê é que do lado da direita existe sim muitas pessoas boas, existe sim muitas pessoas que infelizmente optaram pelo caminho errado, e as pessoas de bom senso já sabem, né, Nonato, que fizeram uma péssima escolha, e isso tem que ser levado em consideração. Não existe só pessoas ruins que acreditam, infelizmente ainda tem muita gente que acredita nas propostas do Bolsonaro, levado pelo ódio a um certo partido político. Gente, o que a gente tem que viver nesse momento é tentar ajudar cada vez mais, é preservar a vida. O Bolsonaro, no dia 15 de março, insultou o povo contra o STF, contra o parlamento. Ele é contra a democracia brasileira. Ele quer ser um ditador. Aliás, ele é um ditador. E ele não gosta de uma pessoa que faça um trabalho correto. O ex-ministro da Saúde, Mandetta, estava fazendo um trabalho por excelência. Estava fazendo o que manda a medicina. O médico, quando se forma, ele tem um juramento a cumprir. Ele tem que ser acima do dono do hospital. E o que é que Bolsonaro quer? Ele viu que o cara estava fazendo o trabalho certo, ele não gosta de quem trabalha pelo correto, ele gosta de bajulador. Está na cara que esse novo ministro da Saúde está aí para fazer o que ele mandar. Ele é um moleque de recado, né?
você não vê um depoimento daquele cara que você possa ser de relevância, que possa levar em consideração que vai melhorar a saúde da população brasileira. Eu vi uma declaração dele, num certo estado brasileiro, estavam pedindo uns ventiladores, e ele falou, para que eu vou comprar essa quantidade de ventiladores e depois eu vou fazer o que com eles? Ou seja, esses ventiladores poderiam ser redistribuídos em escolas, em casas de apoio a pessoas dependentes químicas. Ele não tem um trabalho social pronto. Não tem, ele não tem. Ele entrou lá de paraquedas, ele praticamente não sabe. Eu acho que não cai nem a ficha que ele é o ministro da Saúde, né? Infelizmente, o cara não tem algo pronto para se fazer, né? A gente está num momento tão grave que a gente fica se perguntando qual é a saída, né? Qual é o próximo passo que a gente deve fazer. O próximo passo é esse mesmo, ficar em casa, né? Se prevenir, usar o álcool gel, usar a máscara. Nós não estamos de máscaras porque nós tomamos as precauções que deveriam ser tomadas. Então, não temos febre, não temos nenhum sintoma, estamos muito bem, fizemos exames, então está tudo perfeito, tudo como deveria estar. Mas a melhor proteção é ficar em casa, não participar de aglomerações. Não acredite que voltando ao trabalho você vai estar salvo, porque você vai conseguir botar a sua comida. Lembrando uma coisa, esse dinheiro que está sendo dado é um dinheiro que foi recolhido em impostos, então ele não está sendo dado, ele está sendo devolvido. Existe o mérito da história aí. Tudo que você adquire em cima da mercadoria, em cima da comida, está embutido imposto. Então esse dinheiro deve ser usado sim para amparar as pessoas menos favorecidas. Se todo empresariado brasileiro obrigasse o trabalhador a voltar e o trabalhador dissesse não, não existiria empresariado, não existiria ricos que querem retirar a sua vida, porque você vai trabalhar, mas ele vai ficar em casa, sabe? Ele não vai estar lá com você, ele não vai botar o parafuso, ele não vai fabricar a chave de fenda, ele não vai botar a borracha do pneu, ele vai ficar em casa e você que faça o que é necessário para que ele continue rico. Agora, se você tiver que morrer por ele, que morra. É a mesma história do Bolsonaro. O Bolsonaro conta a história dos ricos. Ele não conta a história dos menos favorecidos. Ele não conta a história daquelas pessoas que são do sítio, sabe? Que trabalham na roça, que dão duro, que levam sol, dia a dia. Não tem domingo e sábado. Para ele é tudo só segunda e terça, e segunda e terça, e segunda e terça. Então, ele trabalha o dia todo dia. Não existe uma política social no governo Bolsonaro. O superministro Paulo Guedes, ele é um enganador, ele é um ludibriador, ele não sabe colocar a economia no lugar, ele não sabe dividir o dinheiro para o social, ele não sabe fazer o investimento econômico para que as empresas, micros e pequenas empresas, se mantenham no mercado, sabe? Ele não tem uma política voltada a isso. Nesse momento, ele não apresentou nenhuma solução para isso que seja viável até agora, ou que um micro e pequeno empresário tenham conseguido o equilíbrio de manter sua empresa. E sim, existe a criatividade do brasileiro. Então, essa é a criatividade do brasileiro. Muitos comerciantes estão usando a internet para poder fazer suas vendas, usando os aplicativos de entrega como iFood, entre outros que existem. Então, o brasileiro ele consegue se sobressair até dentro de uma política horrorosa, porque a política atual é horrorosa, né? A gente não pode generalizar, mas a gente pode dizer que muitos deles, pelo menos 80% desses políticos atuais, deveriam ser trocados. Eu tenho uma colocação para fazer aqui que vai envolver todos nós aqui, os três. Vamos participar agora de uma campanha eleitoral diferente, né, que vai marcar o rumo de municipal e estadual de uma forma totalmente nova. E existem vereadores remanescentes de décadas. Tem vereador que o comércio dele é a Câmara dos Vereadores, né? Ele não faz outra coisa, ele só é político.
E eu não vejo a participação da população em cobranças, mas eu vejo muitos dele apresentando telões como houve uma época, uma campanha política que foi usada uma mentira e isso me deixou muito indignado. Eu estava na Câmara dos Vereadores daqui da cidade e eu me revoltei e até explanei muito alto o meu pensamento, não é uma questão. Mas veja só, se toda a população de Juazeiro se reunisse, Juazeiro, Crato e Barbalha, e tirasse 70% dos vereadores existentes em cada uma dessas cidades, a política do prefeito seria outra, sabe? Porque eu também não vejo a participação do prefeito. Queria saber a opinião de você, Ravel, que é o pré-candidato a vereador pelo Crato, do Lucas aqui, que também tem uma forte participação política na localidade dele. Queria saber, assim, como a gente pode fazer para conscientizar esse povo de que esses vereadores que estão dentro da casa, morando lá, porque eles moram lá já há muitos anos, por causa de R$100, que é isso que eles pagam no voto. Então, qual é a opinião de vocês? Como a gente poderia trabalhar? O que vocês me dizem disso? A palavra é Rafael. Obrigado, Lucas. Obrigado, Nonato. É uma questão crítica, porque a gente vê, se analisarmos aí, o quadro de vereadores do Crajubá, Crato, Juazeiro e Barbalha, os remanescentes são já de 3, 4 eleições, e os projetos dele são projetos insignificantes que não fazem o que cumprem na campanha. Prometem mudar a realidade do povo e só aparecem de 4 em 4 anos pedindo voto. E a gente vê esses vereadores, vem quê? Vem quadros na Avenida Padre Cícero, Feliz Páscoa, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. A gente vê eles homenageando quem? Dando título de cidadão a um líder político de determinada região para poder pegar o apoio, pegar o voto e a simpatia. Mas a gente não vê esses vereadores nos bairros pobres. A gente não vê os vereadores lá numa batateira, olhando com uma criança descalça e se perguntando por que ele não está na escola. Não vê esses vereadores na porta do Cine, procurando um jeito de gerar emprego e renda. Mas a gente vê, de 4 em 4 anos, os vereadores prometendo mudar a realidade do povo. Mas como vamos mudar esse quadro? Eu acredito muito na renovação. Eu acredito muito na proposta da Rede de Sustentabilidade em não lançar candidatos veteranos, em renovar esse quadro. E é por isso que eu vim para a Rede. E eu espero que a população comece a acreditar. Eu não estou aqui para convencer, mas estou aqui para mostrar a realidade dos fatos e quem quiser acreditar, vai acreditar. E acredito, sim, que essa mudança venha a acontecer gradualmente. Né? Ainda temos aí requisitos de currais eleitorais. A gente se preocupa. Quantos anos a gente tem de democracia? Do seu avô para cá, você que é mais jovem. Seu avô votou por amizade, votou no curral eleitoral. O que foi feito? Não vou perguntar só para o pessoal da sede do município aqui do Crato, não. Perguntar em torno do Cariri, na zona rural. O que foi feito para vocês na zona rural? Foi procurado, foi feita uma política para que vocês se mantessem aí sem precisar ir para a rua? Porque a gente tem aí o problema do êxodo rural e aglomerações de favelas. Se a gente for naqueles bairros mais pobres, no Nato e Lucas, a gente vai ver que aquelas pessoas que estão muitas vezes sendo taxadas de vagabundo porque não tem onde trabalhar, se obrigam muitas vezes a se marginalizar para arrumar um prato de comida para dentro de casa, são pessoas que viviam no sítio e por falta de políticas públicas vieram para a cidade causando esse caos urbano que a gente vive hoje em dia. Então, para mudarmos toda essa realidade, a corrupção, desvio de dinheiro, obras que são superfaturadas, outras obras que são feitas só por interesse público não, interesse privado. Esquece o interesse público e vamos para o interesse privado. E a gente vê isso aonde, mais ou menos, que a gente vê? Quando passamos por uma rua num bairro pobre que nunca foi calçada, que não tem saneamento, que não tem iluminação pública que preste, que nem a viatura da polícia passa por dentro, porque a gente sabe que tem isso, e os vereadores sabem também, mas fecham os olhos e não reclamam, não fazem a sua função.
Então deixam, por exemplo, de asfaltar uma rua dessa e vão asfaltar a rua onde um empresário, um amigo está loteando. E precisamos acabar com essas atitudes. Não é acabar com essas atitudes, não é chegando na violência física, não. É escolhendo representantes do povo. E conheçam de perto essa realidade que eu acabei de falar com você. Ou você acha que o cara que está passando numa Hilux lá, rico, filho de papaizinho, ele está preocupado com essa realidade? Ele não está preocupado não, gente. Ele está preocupado em fazer acordos políticos e a roubar de você o imposto que você paga para comprar voto na véspera da eleição. Isso. Então, essa conscientização da população que tem que ser feita. Porque enquanto a população não abrir o olho, esse curral eleitoral, esse ciclo vicioso, vai só aumentando, Lucas. Só complementando a fala do nosso amigo Ravel Costa, eu entrei na Rede Sustentabilidade por acreditar no partido, acreditar que a velha política, o voto de cabresto, como o Ravel acabou de falar, né? Isso é do tempo de quando o Juazeiro, o Crato, foi fundado há muito tempo, isso vem de muito tempo, né? Desde quando foi implantada a democracia. Mas, felizmente, isso vai mudar. Acredito que o povo cratense vai mudar, porque venho de uma comunidade rural, né? Gostaria até de mandar um alô para o pessoal do Sítio Cipó, dos Tomás, Cipó dos Lucas, né? Onde sou conterrâneo e eu luto pelo jovem do campo que não tem oportunidade. E tem sim vereadores que inclusive moram na zona rural, mas que não faz nada pelaquela comunidade durante os 4 anos. Quando faltam 6 meses, ele começa, já arruma pavimentação, já arruma trator para passar na estrada, mas e os outros 3 anos? Né? Aliás, 3 anos e meio. Isso fica esquecido. Vereadores que têm trator, que têm redes cavadeiras, mas que se o povo precisar, inclusive donos de carro-pipa, de um caminhão de água, porque não tem água encanada, né? Isso é fato na zona rural cratense, tem que pagar ao vereador. E o carro só vai se o dinheiro for na frente. Coisa que o Crato já deveria ter lutado para ter um carro-pipa próprio. Né? Porque o ideal só complementando, somos acadêmicos de agronomia, entendemos do êxito rural e sabemos como produzir e como fazer que o agricultor ganhe dinheiro, mesmo com a terra seca e sofrida. Seria a implantação de cavar poços, mas isso ninguém leva em consideração. Seria a implantação de novas escolas agrícolas para aquelas comunidades, né? Isso não é levado em consideração. E a Rede Sustentabilidade procura o povo humilde, o povo simples. É eles que têm que ser ouvidos. Político é funcionário do povo. Falo isso diante do Ravel Costa, que é um pré-candidato, e falo isso dos companheiros que também serão pré-candidatos da rede. Vocês, se forem eleitos, são funcionários do povo. Não é para ser abaixo do lado, e sim ser cobrado. Né? Gostaria da sua opinião, Márcio. Não, vocês já falaram tudo, assim. Fiquei feliz com a palavra de vocês. A colocação do Ravel foi excelente sobre isso. Realmente tem que mudar, tem que conscientizar, sabe? Tirar essa história de que político não ajuda nos 4 anos, então quando ele vem agora vai me dar 1 milheiro de tijolo, 1 milheiro de telha, então agora vou aproveitar porque é o único momento que eu tenho. Não existe isso, pessoal. Aquelas telhas, aqueles tijolos, aqueles R$100, sabe? Aquilo ali vai fazer uma diferença na educação, na sua saúde. A gente está sentindo isso hoje, sabe? Eu falo a gente porque eu sou do grupo de risco e eu tenho medo de contrair Covid, porque com certeza eu vou ter muita dificuldade para me recuperar ou para ser atendido pelo Sistema Único de Saúde. Eu não sou rico, eu não disponho de recursos financeiros para ir para um ambiente hospitalar particular, privado. Então, eu teria sim que passar pelo SUS, né? E eu não sou mais jovem, então com certeza eu poderia ser um dos descartados. Então, gente, cobrar o político municipal é o início para se cobrar o político lá em cima. O deputado federal, o presidente da República, sabe? São eles que trabalham para a gente, não é a gente que deve trabalhar para eles. Eu tenho uma pergunta que na minha cabeça que vai constantemente, que é aquela coisa, se a Grandene tivesse só, e é uma empresa grande, tá? É uma empresa que tem milhares de funcionários,
e ela tivesse só os CEOs, só os administradores, os gerentes, e não tivesse os operadores de máquinas, não tivesse o pessoal que trabalha na colagem da borracha, que empresa ela seria? Então, atentar para as pessoas é saber que o trabalhador é quem move o país, é saber que nós, que damos o sangue dia a dia para mantermos a nossa família, é que fazemos a diferença. Quando o Lucas disse que político não deve ser bajulado, deve ser cobrado, é nessa hora que você deve apontar o dedo para ele e dizer: eu votei em você, mas você é mentiroso. Você contou uma coisa que você não fez, sabe? Como muitos políticos aqui da região, muitos vereadores, fazem um trabalho encampado. O trabalho que eles fazem é voltado à vontade do prefeito. O prefeito diz: ó, vou fazer essa obra, mas eu vou fazer isso e isso. Aí o vereador diz: tem que passar pela Câmara. Então o vereador fulano de tal vai votar a favor do prefeito. Não, vai votar a favor do povo. A necessidade é que aquela obra seja benéfica para o povo. Não é para a prefeitura, não. Tem que ser para o povo, sabe? Tem uma coisa que tem que existir, é respeito pela população, respeito pelo próximo, meu amigo. Não é porque eu sou de esquerda, não é porque você é de direita, não é porque aquela pessoa é LGBT, não é porque aquela pessoa é preta, sabe? Não existe isso, somos todos um só, meu amigo. Nós precisamos é que o político trabalhe para a gente. Gostei muito da palavra do Lucas, gostei muito das palavras do Ravel, né? E colocando minhas considerações finais no sentido de dizer que vamos acordar, minha gente. Vamos deixar de ser besta para político, sabe? A palavra é besta mesmo, porque nós ficamos assim, feito bobos, olhando eles fazerem as merdas que eles fazem e aceitamos aquilo. Então, vamos começar a demonstrar nossa negatividade, nossa rejeição àquele trabalho podre, sabe? Se você, Ravel, Lucas, quiserem fazer também as suas considerações finais, por favor. Gostaria de mandar um abraço para toda a população cratense. E, assim, em respeito, né, Renato, a essa pandemia, a gente está mantendo o distanciamento social. Mas por telefone, a gente sempre está mandando um abraço, sempre está dizendo, perguntando o que é que o povo está achando. E não é político, não, a gente fala com quem precisa, com o povo humilde, não só da zona rural, mas da cidade, de todos. Então, a gente também tem uma forte amizade com o pessoal da Grandene, né, que são um povo batalhador. Peço que a Grandene tenha mais paciência com seus funcionários, não demita em grande escala. Né? E gostaria de passar a palavra para a Ravel. Pessoal, antes de minhas considerações finais a respeito do tema, gostaria de mandar um abraço para duas grandes mulheres. Né? Uma que eu aprendi a ser fã, a admirar bastante, principalmente pelas atitudes, já vem admirando, mas pelo seu posicionamento agora na época da Covid-19, que é a Marina Silva, a nossa representante da rede a nível nacional, e outra grande mulher, que é a Gláucia, que eu tenho certeza que não está aqui na live, mas deve estar aí pertinho, que é a nossa mãe do partido Rede na cidade do Crato. Lucas falou aqui do tema da escola agrícola, não é escola a nível aí, técnico, né? Mas que os jovens comecem desde cedo a procurar uma maneira de interagir com a natureza de forma sustentável. E essa vai ser, a gente vai conversar mais com vocês daqui para frente, sustentabilidade, pois fazemos parte da rede de sustentabilidade. O crescimento e desenvolvimento econômico de maneira sustentável e ordenada. E tanto aí, a respeito da pandemia, que falam agora em economia. Qual a desculpa para se voltar? É economia. E a gente pensa, como uma cidade parada na cidade do Crato, vereadores parados, ficam aí 8 anos sem atrair indústrias, sem fazer um programa de aceleramento da companhia, e agora temos vereadores simpatizantes do atual presidente que querem que voltem as atividades por conta da economia. Então, deixa uma pergunta, será que isso seria uma hipocrisia ou simplesmente um puxamento de saco desordenado de um pau mandado? Deixa aí as minhas perguntas. Então, agradeço a Nonato, a Lucas Neto, a Glaucia e minha família da Rede Sustentabilidade pela oportunidade de estar presente, a todos os ouvintes aqui
do Instagram e dizer que nas próximas a gente tem muita coisa a somar, muita coisa a dialogar com vocês, tá bom? Um abraço forte aqui e fiquem com Deus. Eu gostaria de fazer uma colocação. Tem algumas pessoas aqui no Face perguntando por Ravel. Infelizmente, não deu para ele fazer a transmissão pelo Face. A gente está com essa mesma live no Instagram. E o Ravel deixa o seu abraço a todos que estão deixando aqui. A gente está em contato com ele. Isso. Mas o Ravel, sintam-se abraçados. O Ravel posta nas próximas lives que a gente está na residência dele, até para evitar aglomeração. Gostaria de mandar um forte abraço para o Chico Bala e o Anderson Brito, né? Amigo nosso lá do bairro Pinto Madeira. Bom, eu queria agradecer aqui as pessoas que estão online, né? Que acompanharam a live inteira, e que fazem parte da rede de sustentabilidade também, e as que não fazem, né? Que é o Ivanoé Matos, né? Que está online, o Adriano Alves, que é nosso representante estadual da rede de sustentabilidade, o Wesley Diógenes, que é da rede nacional, Ronaldo Campos, que é o nosso porta-voz aqui da rede Juazeiro, o Zé Cláudio, né, que também é da rede Juazeiro, a Gláucia, que é a porta-voz da rede Crato, né, e o Ítalo Tales, o Ravel colocou bem aqui a nossa representante nacional, a figura primordial da rede de sustentabilidade, a Marina Silva, Fernanda Gouveia, o Wallace e o nosso amigo Pedro Lobo também. Gostaria de fazer esses agradecimentos. Muito obrigado por estarem e acompanharem a nossa live esse tempo todo. Sim, lembrando que o nosso porta-voz aqui, porta-voz masculino, que a rede de sustentabilidade não tem diferenciação entre presidentes. Então, existem porta-voz masculino e porta-voz feminino. O Lucas, né, é o nosso porta-voz masculino, e a Gláucia Barros, que não está presente na live, mas vai estar presente nas próximas, é nossa porta-voz feminina. Tá? E o integrante dos outros elos, um abraço a todos, muito obrigado, espero que tenha sido do agrado de vocês. Valeu, Ravel, foi um prazer, e até a próxima, meu amigo. Gostaria só de finalizar e dizer que o nosso atual presidente não tem palavra. O cara que diz uma coisa de manhã e à tarde volta com outra, ele não tem palavra. Então, o homem sem palavra, ele não é nada. Finalizo com isso. Boa tarde a todos. Valeu, pessoal. Obrigado. Foi show. Gente, entrou gente de tudo que foi de canto, de rede, de tudo que foi de canto. Não era só